Aleluia. Que nós possamos guardar a palavra do Senhor. Como já foi dito aqui, a cada reunião, o Senhor ele tem falado conosco. Creia, não pense que todas as vezes que alguém vem aqui à frente, ou Tibeto, ou a irmã Marina, ou qualquer outra pessoa vem aqui trazer a palavra do Senhor, não pense assim, eles estão pregando para mim que não sou da igreja, ou eles estão pregando para mim que estou afastado, eles estão pregando para mim que estou meio desviado. Não, querido, creia que o Senhor ele tem pregado para nós. Nós temos também escutado, temos sido tocados pelo Senhor. As palavras que o Senhor tem ministrado nesse lugar é tão maravilhoso como nós temos visto o agir de Deus até nas nossas vidas. Então creia e receba da palavra do Senhor sobre a sua vida. Nessa noite, a palavra, eu queria pedir aos irmãos que estão aí com as suas Bíblias, né? Os seus telefones, que vocês abrissem aí 2 Reis 5. Nós vamos estar lendo a respeito dessa passagem. Eu ia tentar ler aqui na Bíblia, mas eu sou um pouco cega, sabe, gente? Nem com óculos eu tenho que comprar uma letra gigante, mas eu vou ler aqui no celular, que a letra é bem grandinha, dá para entender um pouco melhor. Nós vamos estar lendo o versículo 3, mas antes, eu queria falar a respeito, essa passagem que nós vamos ler agora vai falar a respeito de Naamã. Naamã era um capitão, né, um chefe do exército da Síria, e um homem muito importante, né, um guerreiro, vamos dizer assim, na nossa palavra, na nossa linguagem, muito importante, que venceu grandes batalhas. O Senhor permitiu que aquele povo ali vencesse grandes batalhas através da vida desse homem. Mas lá no verso 3, eu queria que você lesse junto comigo. No verso 3, vai dizer assim: numa dessas batalhas, né, numa desses encontros, desses combates em outras cidades, eles estavam ali em Israel e eles tomaram posse de uma menina, roubaram, ou a palavra que você desejar usar, mas eles prenderam aquela menina e levaram com eles para a cidade onde eles moravam, onde Naamã morava, onde residia o seu exército, que era na Síria. E ali ele fez daquela menina serva da sua esposa. Aquela menina virou a empregada da esposa de Naamã. E aí, a partir do versículo 3, é que nós vamos começar a ler e entender um pouquinho dessa história. Lá no versículo 3 vai dizer assim: e disse essa menina, a sua senhora, a esposa de Naamã: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã, mesmo sendo alguém muito importante, mesmo sendo um homem de guerra, um general, um capitão, alguém muito importante para estar à frente daquela frota, Naamã estava acometido de uma enfermidade, lepra. Eu sei que muitos de vocês vão falar a respeito dessa enfermidade, talvez até mesmo dessa mensagem, ou de outras que na Bíblia vai falar a respeito, né, sobre essa doença por algumas vezes. E naquela época, a pessoa que se tornava um leproso, ele era excluído da sociedade. Ele precisava ficar, né, recluso em um cantinho e não ter mais contato com as pessoas normais, com as pessoas que tinham sua vida saudável, aparentemente. Mas diferente na vida de Naamã, ele não podia ficar recluso, por ser alguém tão importante, por ser alguém que o seu rei confiava. E mesmo com tudo aquilo, em diversos momentos ele precisava não ter tanto contato tão próximo, né? Talvez não na maneira, no sentido tão figurado da palavra, mas como nós vamos falar um pouquinho distante, Naamã, de repente, em determinados momentos, precisava se colocar assim, fala um pouquinho distante de mim, mas ele precisava se posicionar
com o seu exército, com a sua frota, porque ele era o responsável por aquilo. E não havia algum outro, mais importante que pudesse ter sido colocado no lugar de Naamã. Mas o que eu quero trazer para a tua vida e para a minha vida nessa noite é que Naamã estava acometido daquela enfermidade, que para os olhos humanos não era possível cura. Imagina, eu fiquei pensando, como aquele exército olhava para um general, alguém que está à sua frente, alguém que é o responsável e está naquela situação. Imagina o olhar deles para aquele que estava acima, o que era o cabeça, e está com uma enfermidade como aquela. Mas aquela menina foi levada para aquele lugar direcionada pelo Senhor. E aquela menina vai trazer aquela casa, a resposta para a vida de Naamã. E ela vai dizer para sua senhora, como nós acabamos de ler aqui no verso 3, se ele se apresentasse diante do meu rei, do meu senhor, ele ficaria curado dessa doença. E aí, eu creio que aquela mulher se encheu de esperança. Eu creio que aquela esposa, deve ter pensado, é a oportunidade do meu marido ficar liberto desse mal. E ela vai e fala, ela comunica a Naamã o que a menina havia dito. E eu imagino o coração dele também, porque quando nós temos uma dor de cabeça, e se está uma dor de cabeça insuportável, e talvez você já tomou um remédio, mas aí não passou, alguém chega e fala, toma um chazinho tal, você vai lá fazer o chazinho tal. E se alguém fala, não, o remédio X é melhor, você vai lá comprar remédio X. Se alguém falar para você, para tirar essa manchinha aqui, você precisa comprar a pomada, às vezes a gente faz, das tripas coração, vai lá, compra caro, porque a gente quer se ver livre daquilo. E imagina Naamã quando recebeu aquela notícia de uma coisa que para eles não tinha cura. De uma coisa que para eles era algo, desculpe a expressão, nojento. E aí ele percebe que havia uma possibilidade de ele ser liberto daquele mal. E aí ele chega, ele devia obediência a um rei, a alguém. E aí Naamã, ele se coloca diante do rei. E ele vai dizer assim, lá no versículo 4. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. E o rei logo ouviu aquilo e disse, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei na mão meu servo, para que o cures da sua lepra. E aí Naamã vai, debaixo de uma obediência, enviado pelo seu senhor, ele vai lá à busca da sua cura. E aí entrega aquela carta ao rei de Israel. E a coisa mais interessante, o rei se enfurece. Fica nervoso, preocupado, não sei, a gente pode conjecturar diversas coisas, talvez com medo, talvez a expressão que eu tenho é que ele ficou nervoso, mas ele pode ter ficado com medo. E aí vai dizer, depois que você tiver a oportunidade de você ler mais a fundo, que o rei, ele rasga suas vestes, e ele diz, como assim? Como ele manda esse homem leproso para eu curar? Por acaso eu posso dar a vida a alguém? Posso matar? Por acaso eu posso curar alguém? Como assim ele me manda esse leproso? E rasga as suas vestes. Mas lá no versículo mais à frente, depois você lê o versículo 7, vai falar exatamente disso que eu acabei de ler. Mas lá no versículo 8, acompanhem aí, diz assim, sucedeu porém que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei,
Por que rasgaste as suas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profecia. A primeira parte, a primeira parada que eu vou fazer é aqui nessa passagem. Porque foi exatamente aonde eu parei a primeira vez, o Senhor ministrou sobre a minha vida. E aí eu vou falar agora para os servos de Deus, nós que estamos aqui. Quantas das vezes são enviados a nós alguém buscando algo da parte do Senhor? Não porque nós temos algo a oferecer, mas porque o próprio Deus, Ele age e opera em nossas vidas. E quantas das vezes nós tomamos a postura que aquele rei tomou? Quantas das vezes nós falamos, mas eu? Não. Procura lá o irmãozinho fulano. Eu? Não. Eu preciso. Como é que eu vou dar se eu preciso? Quantas das vezes nós nos sentimos, mas eu sou novo convertido. Nem entendo. Eu estou falando de tudo e vivo no meu coração. Nós achamos que não sei falar. Mas eu não sei dizer, não sei o que dizer. Não é você. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo. É o Senhor. Quando vier alguém ao teu encontro em busca de algo, faça como Eliseu. Faça como Eliseu e se coloque diante do Senhor e diz: sim, Senhor, eu não tenho nada para oferecer, mas eu quero que essa vida saiba que aqui existe um servo do Senhor e alguma coisa há de acontecer, porque há profeta em Israel. Nós confiamos nesse Deus que tem todo o poder, nós servimos a esse Senhor e é Ele quem vive na tua vida. Não sou eu que posso fazer nada por ninguém, mas eu posso estender a mão, eu posso orar, eu posso abraçar, eu posso sorrir, eu posso carregar no colo, eu posso ajudar a caminhar mais um pouquinho. Isso sim querer. E aquele rei não queria, ele preferiu olhar para a sua situação, mas quem sou eu? Que eu posso por acaso dar vida? Posso por acaso morrer, matar alguém, trazer a morte, juízo, curar? Não. Mas aí Eliseu olha e diz: traz, deixa ele vir, para que ele veja que há profeta em Israel. Eliseu quis dizer: deixa ele vir, para que ele veja que aqui existe um Deus que opera, que aqui existe um Deus ao qual nós confiamos e pode mudar a história desse homem. Deixa ele vir e ter um verdadeiro encontro com esse Senhor. A palavra vai dizer mais à frente, você que está aí acompanhando. Então, lá no versículo 9, vai dizer assim: veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai lá falar com ele. Fala para ele: lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e serás purificado. 11. Porém, Naamã muito indignou-se, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé à minha frente, invocará o nome do Senhor, e passará a sua mão sobre o lugar, sobre o meu corpo, na mão que restaurará o leproso. Não são porventura Abana, Farpas, Rio de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com grande indignação. Mas o Senhor, ele tinha um propósito. Naamã, ele queria que fosse do jeito dele. Ele pensou: vou chegar lá, Eliseu vai colocar a mão sobre mim, vai dizer: eis que teu servo, né? A gente espera isso. Mas às vezes não é do jeito que a gente quer. Às vezes não é do jeito que a gente conjectura. A gente
visualiza uma coisa, a gente planeja daquele jeito, o Senhor vai fazer assim. E Eliseu nem vai ao encontro de Naamã, manda alguém ir lá e dar o recado. Fala para ele ir se lavar. E olha só, Naamã ainda questiona, porque ele queria os rios melhores, as águas melhores. Ele ainda falou, não podia ser no rio X, Y, porque tem que ser logo nesse. Naamã queria do jeito dele. E se indignou e voltou murmurando, reclamando. Eu imagino ele voltando e pensando, dei viagem perdida. O que eu vim fazer aqui? Para que eu vim aqui? Para que eu fui dar ouvido àquela menina, uma empregadinha? Para que eu fui escutar ela? Eu imagino Naamã. Mas aí um pouquinho mais à frente, vai dizer assim: então chegaram-se a ele os seus servos, e falaram e disseram a ele: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Olha só, aqueles homens disseram a Naamã: se Eliseu dissesse para você, já que ele reclamou, que ele não se colocou diante dele, se Eliseu se colocasse diante de Naamã e falasse assim: bom, eu quero, para você ficar curado dessa lepra aí, né, já que eu estou aqui diante de você, o Senhor mandou você, sei lá, deita aí no chão, bota a cara aí no pó. Certamente ele ia fazer, porque ele estava diante de Eliseu. Ele ia fazer. E foi isso que aqueles homens quiseram dizer. Se ele dissesse para fazer alguma coisa, né, que você achasse maravilhosa, certamente você faria. Mas ele mandou você se lavar 7 vezes. Não quer você ficar curado? E aí trouxe Naamã a uma consciência, trouxe Naamã de volta à sua realidade. Entre outras palavras, aqueles homens quiseram dizer a Naamã assim: ei, o que é mais importante para você? O que você veio buscar? A sua cura. E não importa o que você tem que fazer para que isso aconteça. Ele mandou você se lavar 7 vezes. Então se lave, mergulhe. E aí Naamã provavelmente parou para pensar e pensou: é verdade. Foi o que eu vim buscar. Eu vim buscar a minha cura. E foi dito que aqui eu encontraria essa cura. O que eu quero dizer para você nessa noite, aí todos nós que estamos ao alcance dessa palavra, você que está aí dentro do seu lar está ao alcance dessa palavra. O que você tem vindo buscar de Deus? O que você tem vindo buscar da parte de Deus? Essa palavra serve para mim. O que eu tenho buscado da parte do Senhor? O que o Senhor tem mandado eu fazer para que aquilo que eu tenho buscado seja alcançado, seja conquistado? Será que eu tenho obedecido? E foi isso que o Senhor ministrou na minha vida. Filha, quantas coisas você tem colocado diante de mim? E às vezes você pensa: não recebi ainda. Será que você tem feito como eu quero, como eu ordenei? Querido, não é em vão nosso encontro aqui todas as noites, todas essas noites que nós temos nos encontrado. E eu tenho certeza, como meu Deus vive, e como um dia é para lá que eu vou ao encontro dele, que o Senhor, ele tem ministrado uma palavra ao teu coração. O Senhor, ele tem te confrontado. O Senhor, ele tem tocado na sua vida, te mostrado que você precisa tomar uma postura diante dele. E eu não estou falando somente para aqueles que não servem a Deus. Aqueles que não servem também precisam tomar uma posição diante de Deus. E eu sei que esse Senhor tem ministrado isso no teu coração, tem te tocado, tem te trazido a essa realidade. Mas eu também estou falando para aqueles que servem ao Senhor. Eu tenho certeza que algo na sua vida,
ainda não foi conquistado, ainda não foi realizado, ainda não foi alcançado, porque o Senhor tem te direcionado a uma atitude e você não tem tomado. E você e eu não temos tomado, não temos agido como o Senhor falou, como o Senhor ordenou através de Eliseu. Vai lá, mergulha 7 vezes. Não era uma, não era no rio que ele queria, não era da maneira que ele queria, não era onde ele queria, mas era do jeito que o Senhor planejou. O Senhor, ele tem planejado algo para nós de maneira individual. O Senhor tem planos na sua vida e na minha vida. E o que nós temos feito com a ordem que o Senhor tem nos dado? Se o Senhor tem mandado você, busque. Porque é isso que eu quero fazer através de você, querido. Busque. Ore, leia a Bíblia. Porque eu tenho um plano, eu tenho um propósito na tua vida. Querido, ore e leia a Bíblia. O Senhor vai fazer algo de extraordinário sobre a sua vida. Se é a cura de alguém, de alguma enfermidade na tua vida, na vida de alguém, e o Senhor tem te direcionado a alguma coisa para que você alcance essa cura, para que você seja alcançado por essa cura, faça o que o Senhor te pede. Não titubie, não pense 2 vezes, não faça como Naamã e vou ter que agir assim, vou ter que caminhar assado, não pense, faça. E aí, o papel que o Espírito Santo de Deus fez naquele quarto comigo, que foi me trazer a realidade, é o mesmo que Ele está fazendo contigo nessa noite. É o mesmo que aqueles homens fizeram, trazendo a Naamã a realidade. Ei, o que você veio buscar aqui? O que você veio buscar aqui da parte do Senhor? É a cura. Seja curado. Mas faça o que o Senhor pede. E aí eu pergunto para você e para mim, o que nós temos vindo buscar aqui? Às terças, às quintas, aos sábados. O que o Senhor tem te ordenado a fazer? Porque foi o que o Senhor falou comigo. Filha, o que eu tenho te ordenado a fazer? Por que você tem dado ouvido a outras coisas? Faça, e você vai contemplar com os seus olhos o meu agir. Naamã, voltando à realidade, entendendo o que precisava ser feito, Naamã resolve obedecer. E a palavra logo adiante vai dizer assim, no versículo 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou purificado. Naamã voltou a ter a sua pele como de um bebê. Sabe como é ter uma pele de um bebê? Pega ali a Maitê, olha só como é o bracinho dela, as perninhas dela. Nós que já tivemos filhos sabemos, não existe pele mais maravilhosa, mais perfeita do que de um bebê. A Bíblia vai dizer que Naamã, aquele homem tomado de lepra, feridas, algo que não podia ser tocado, algo que não podia se ficar perto, Naamã obedece. E aí ele mergulha 1, ele mergulha 2, ele mergulha 7 vezes naquele rio. E pela 7ª vez, eu fico imaginando Naamã levantando em cada um dos seus mergulhos e se olhando. Sabe aquela coisa quando a gente toma um medicamento e a gente fica doido que passe logo? E a gente fica testando para ver se a dor passou mesmo? É assim. Eu fico imaginando Naamã dando o primeiro mergulho e quando ele sai daquela água, ele se olha. E aí, não, ainda tem um pouco, né? Parece que diminuiu. Vou mergulhar de novo. E aí Naamã mergulha a 2ª vez. Aí Naamã olha de novo, não, ainda tem aqui, ainda tem aqui. Não, Naamã mergulha pela 3ª vez. E aí ele ainda vê algumas manchas. Naamã mergulha pela 4ª vez.
E aí ele ainda vê que ainda tem um pouquinho. E ele vai mergulhando. Talvez na 6ª vez, Naamã já olhasse para sua pele e visse tudo vermelho. Sabe? Não tem mais nada. Mas está assim, algo bem irritado, bem vermelho. Vou mergulhar pela 7ª vez. O Senhor falou que não era 1, 2, era 7. E aí quando Naamã levanta daquele 7º mergulho, Naamã olha para sua pele. Meu Deus. Eu não imagino como eu iria me colocar diante do Senhor. Acho que eu ia ficar rolando naquele chão lá. Não sei. Imagina você com tamanha cura sobre a sua vida. Querido, o que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida é exatamente isso. Qual é a lepra? Aí eu não estou falando talvez de uma ferida que você possa olhar na tua pele. Mas o que é que os nossos olhos têm alcançado e muitas das vezes nós temos olhado e achado assim: não tem jeito, não tem cura, não tem solução. Essa é a palavra que o inimigo tem tentado colocar na nossa mente, tem tentado colocar diante de nós. Ah, não vai não, vai lá não. E o Beto falou que terça, 7, não vai não, de novo. Você está indo, não adianta nada. Vai não. Ah, não ora mais não. Você está orando tanto por ele e não está acontecendo nada. Creia na palavra que o Senhor tem dado a você. Se mantenha firme diante do Senhor. Ele não mudou. Quem mudamos somos nós. Se mantenha firme e faça o que o Senhor tem te convocado a fazer. Façamos nós aquilo que o Senhor tem nos convocado a fazer. E eu tenho certeza em nome de Jesus que algo há de acontecer. Nós vamos, como Naamã, contemplar com os nossos olhos aquilo que o Senhor há de operar. Seja a cura de alguém, seja a libertação de alguém, seja a sua própria libertação, a sua transformação. Eu creio que nós vamos contemplar com os nossos olhos aquilo que o Senhor há de fazer. Não murmure, não reclame, só obedeça. Não existe nada mais importante do que a nossa obediência diante do Senhor. A própria natureza obedece ao Senhor. Olha que coisa linda. Lá no começo de Gênesis, nós bem conhecemos a história e vem toda a criação. E a gente vai lendo, até que chega a maldade. E aí o Senhor resolve destruir tudo em água. Já ouvimos essa história, né? Sobre a arca. E aí o Senhor ordena a Noé, construa uma arca. E olha que interessante. Noé, imagina se Noé precisasse sair em sua volta naquele lugar e começasse a procurar Pedro. Ai, um macaquinho, vou lá procurar um casal de macaquinho. Aí Noé vai, procura, pega lá o senhor macaco, a sua macaca, traz, vem, fica aqui na filinha, não sai daí. Aí agora eu vou procurar uma girafa. Aí vai lá, procura girafa fêmea, girafa macho. Vem, imagina para levar. Vem, dona girafa, seu girafa. Fica aqui atrás do macaquinho, não sai da fila. Aí Noé vai procurar o leão e a leoa. Imagina, gente. Não precisou nada disso. Quando tudo estava preparado, Noé obedeceu, fez o que o Senhor ordenou. E quando tudo estava preparado, o próprio Deus foi dando ordem e os animais Olha que coisa linda. Não foi 3 animais, não foram vários, vai, vem um filhinho, vem. Não, foi um casal. Um macho e uma fêmea de cada espécie. E eles começaram a se enfileirar. Imagina, começaram a se colocar em fila ali na porta da arca, um atrás do outro, bonitinho. Como se alguém tivesse, né, feito a filinha. Vamos entrando, um atrás do outro. Sabe por quê, querido? A própria natureza obedece ao seu Senhor. Os animais deram ouvidos a esse Senhor.
A natureza dá ouvidos a esse Senhor. Chova, faça sol, venta. E nós fomos criados por suas mãos. Por que queremos tanto teimar diante dele? Queremos fazer do nosso jeito, queremos fazer da nossa vontade, da nossa maneira. O Senhor fala X, a gente quer fazer Y. O Senhor fala fica de pé, a gente quer deitar. Fala que é para deitar, a gente quer ficar em pé. E aí depois a gente quer ver o agir de Deus. A gente fala, Senhor, mas eu não estou vendo nada acontecer. Eu não estou vendo nada mudar, eu não estou vendo nada. Por que será? Por que será que não temos visto com os nossos olhos nada mudar? Se o Senhor falar para você, mergulha, Nana, mergulha. Quando você sair dali, você vai sair diferente. Se o Senhor te ordenar, faça. Se posicione. O Senhor tem te convocado a uma posição. Se o Senhor falar para você, tocar no seu coração, você sabe o que o Senhor tem falado contigo. E às vezes o Senhor tem falado contigo, não é? Se lança diante de mim. Vem ter um encontro comigo. E aí você fala, não, Deus, eu ainda não estou pronta. Um engano. Eu ainda não estou pronta. Você não precisa estar pronto. Naamã estava leproso diante desse Deus. Ele estava pronto? Quem aprontou foi o Senhor. Quem deixou Naamã limpo daquele mal foi o Senhor. Se comprometa com esse Deus. O Senhor, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Permita o Senhor tirar da tua vida e da minha vida. Eu permito que Ele tire de mim todas as lepras, tudo aquilo que possa me afastar dEle, tudo aquilo que possa me impedir de ver a glória e o agir desse Deus. Se permita. Deixa o sangue de Jesus lavar as suas vestes, te purificar, te tornar novo, novinho em folha. Mas não sou eu que vou fazer isso por você. Não é você que vai fazer isso por mim. É só no Senhor. Nós só conseguimos tamanha coisa no Senhor. Em nome de Jesus, tome uma posição diante de Deus. Tome uma postura diante do Senhor. Que você coloque diante do Senhor os seus questionamentos, sim, mas que você se posicione diante do Senhor. Que você, em nome de Jesus, que essa seja uma noite de mudança para a tua vida. Diga para o Senhor, sim, mas eu não consigo, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. O Senhor, Ele vai te ajudar, Ele vai te orientar, Ele vai... Querido, é um dia de cada vez. Quando nós nos decidimos a tomar alguma atitude diante do Senhor, nós vencemos um dia. Não é fácil. Nada é fácil. Mas o Senhor, Ele nos ajuda. E aí quando você começa a se negar, quando você fala, Senhor, eu não quero mais, que não seja mais eu, que seja o Senhor, a tua vontade. Aí o Senhor, Ele vem. O Senhor, Ele vem, Ele começa a te impulsionar. E Ele começa a gerar em você. É uma prática, sabe? Se é para você orar, Ele começa a gerar em você a vontade de orar mais. E aí você vai orar 1 minuto. Amanhã você já vai orar 10. Depois de amanhã você vai orar 1 hora. Vai chegar um momento, talvez, que alguém vai ter que te chamar lá e falar, a Bíblia, você vai ler 1 versículo, amanhã você vai ler 2, daqui a pouco você está querendo ler mais. Hoje eu vou, foi feito o apelo, e não importa como eu esteja, eu vou aceitar a esse Senhor, eu quero Ele na minha vida. Quando nós aceitamos a Jesus, não é porque eu aceitei a Jesus e agora num passe de mágica tudo mudou, eu largo tudo e agora eu... Não. Eu digo, quando eu falo eu aceito a Jesus, é porque eu entendi
que eu quero Ele na minha vida. E aí o que Ele vai fazer com a minha vida não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Aí a gente vai caminhando, um dia, 2, uma semana, e aí o Senhor, Ele vai trabalhando no nosso coração. Deixa Ele trabalhar no seu coração, mas que você possa ver a glória de Deus. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E em nome de Jesus, se você quer essa mudança sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você receba dessa mudança, que você tome atitude para que haja essa mudança em você, seja na área que o Senhor tem te tocado e te impulsionado, que você se coloque como Naamã. Eu quero, Senhor, eu quero alcançar isso. E eu vou fazer aquilo que o Senhor está me ordenando. Eu vou tomar a postura que o Senhor tem me mandado tomar. E não se importar com o que vai acontecer depois. Só entender que o final é bem melhor do que o começo. Em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos a Ti. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por Tua presença, Tua doce presença entre nós. Senhor, eu Te louvo pela vida, Senhor amado, de cada um de nós que estamos aqui a Te ouvir. Nós estamos a ouvir a Tua voz. Senhor, e em nome de Jesus, assim como lá no passado o Senhor operou na vida deste homem, ó Deus querido, que o Senhor venha operar em nós. Senhor, que a cada momento, Senhor, que a cada mergulho, que a cada esperança depositada diante de Ti, porque eu vejo aquele homem a cada mergulho depositando uma esperança. No 7º eu serei curado. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha agir em nossas vidas, que o Senhor venha operar em nós e quebrar tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Senhor amado, em nome de Jesus, como o Senhor fez na vida desse homem, o Senhor rompeu, Senhor, na vida dele, as barreiras do orgulho, as barreiras, Senhor amado, do achismo. Senhor, em nome de Jesus, opera em nossas vidas. Senhor, que o Senhor faça o que o Senhor tem se proposto a fazer, mas que nós possamos tomar a postura que precisamos tomar diante de Ti. Em nome de Jesus, nos encoraja, Senhor. Nos encoraja a cada dia, Senhor, a nos posicionar diante do Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus. Senhor, se nessa noite precisam posturas a serem tomadas, Senhor amado, para que haja cura, que assim seja em nome de Jesus. Senhor, que vidas, Senhor, se precisam se posicionar diante de Ti, Senhor, para que haja libertação, transformação de lares, Senhor, renovação de mentes. Senhor, eu não sei, mas em nome de Jesus, que assim seja na vida de cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, venha com o Teu poder sobre nós. Venha, Senhor, com a Tua glória sobre nós. Senhor, que não possamos, Senhor amado, nos conter, que não possamos ficar de pé, Senhor, tamanha a Tua glória sobre as nossas vidas, e que ela nos impulsione, que ela nos direcione, que o Teu Santo Espírito haja em nós, conforme a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma mente, Senhor, coração nessa noite. Quebra toda barreira, Senhor. Ó Deus, quebra todo jugo, Senhor. Senhor, toda maldição lançada contra vidas, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, quantas palavras, Senhor, lançadas contrárias àquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, Senhor, que haja o mover do Teu Espírito, Senhor, e pelo poder do nome de Jesus. Sim, Senhor, cadeias sejam quebradas em nome de Jesus. Barreiras sejam rompidas em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus.
Senhor, que haja transformação de vidas pelo poder do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Obrigado, Senhor, e obrigado pela nossa reunião diante de Ti. Obrigado por Tua presença, Senhor, em nossas vidas. Tua presença nesse lugar. Obrigado pela vida dos meus vizinhos, pela vida de cada família, Senhor, aqui representada, Deus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Louvado e engrandecido seja o Teu nome pelos Seus feitos neste lugar. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.